As lendas e os mitos arturianos detêm dentro de si várias mitologias, várias culturas de povos diferentes. Então, essa história já foi contada de maneiras diferentes. E hoje vamos falar de uma das personagens fundamentais para a construção de toda a Távola Redonda, que é a juíza que verifica se os cavaleiros e damas da Távola Redonda ainda são merecedores da ligação com o mundo feérico. E eu estou falando então da grande Morgana a Fada, Morgana Le Fay, que não era exatamente uma vilã. E eu não estou me referindo só às Brumas de Avalon, é muito mais antiga a história dela que isso, e não como vilã, é claro. Em algumas histórias tão sábia quanto Merlin, em outras tão malvada quanto Mordred. Quer saber tudo sobre a misteriosa Morgana? Fica aí no vídeo. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos daqui em diante. Além do mais, se você gosta das histórias do Rei Arthur, já fizemos vários vídeos, tem uma playlist aqui no canal para você acompanhar e conhecer tudo o que há para saber sobre essa grande história que presenteou a humanidade com muita virtude e beleza. No vídeo de hoje falaremos sobre uma das figuras mais injustiçadas da literatura medieval, porque Morgana não foi heroína só nas histórias das Brumas de Avalon, que é bem recente, ela já era muito conhecida bem antes. O mais aceito entre os filólogos é que Morgana significa nascida no mar. É uma informação importante que vamos usar mais tarde. E entre as lendas antigas galesas, da tríade galesa, ela era chamada de Modron, que é uma divindade galesa também. E ela também é ligada à divindade irlandesa Morrigan, que se apresenta em 3 faces, e Morgana seria uma dessas faces, junto com Niniana e Viviana. Essa tripla face da deusa vai aparecer em vários momentos nas histórias do Rei Arthur. Em um dos livros mais importantes da história do Rei Arthur, a História dos Reis da Bretanha, escrita por Geoffrey de Monmouth, cita uma irmã do Rei Arthur chamada Ana, e é muito forçoso dizermos que ela é irmã do Rei Arthur, Morgana, que nós conhecemos hoje. Mas Geoffrey de Monmouth vai citar Morgana em outra de suas obras, a História de Vita Merlini. Temos que lembrar que Geoffrey de Monmouth foi o responsável por unificar a cultura de vários povos celtas, galeses, irlandeses, de vários povos diferentes com o cristianismo. E isso fica muito claro no seu livro Vita Merlini. Esse é o livro que talvez mais tenha resgatado a cultura celta que nós usamos como base hoje para a construção de todo o mito arturiano que vem daí para frente. E é também a primeira vez que o nome Morgana é citado, mas talvez não da maneira que você esteja esperando. Na parte final do livro, logo depois da Batalha de Camlan, de Arthur contra Mordred, onde Arthur vence, mas é ferido mortalmente, o bardo Taliesin e o cavaleiro Sir Bedivere levam Arthur até a Ilha das Maçãs, o local onde Merlin disse que Arthur poderia ser curado. A mesma ilha da onde saíram os gigantes que ajudaram Merlin a construir o Stonehenge, onde muitos estudiosos dizem que se referia à Atlântida. De qualquer forma, nessa Ilha das Maçãs haviam 9 rainhas, e essas 9 rainhas tinham poderes sobrenaturais. Podiam falar com animais, podiam flutuar, diversas coisas, e elas tinham também poderes curativos e poderiam então curar o Rei Arthur. E entre as 9 rainhas havia aquela que era a mais bela, a rainha das rainhas, a primeira das 9, Morgana, a nascida no mar que havia dado à luz a toda a Ilha das Maçãs. E sob o comando de Morgana, as 9 rainhas curaram o Rei Arthur, fazendo com que ele dormisse um sono eterno e que só despertasse no momento em que a humanidade mais precisasse dele. E ele estaria então até hoje aguardando esse momento para despertar. E por ordem de Morgana, as 9 rainhas estariam velando o sono do rei, aguardando o momento em que ele despertasse. Nesta primeira versão, Morgana não seria necessariamente irmã do Rei Arthur, mas seria sim uma grande benfeitora para sua história, aquela que é responsável por permitir que Arthur viva até os dias de hoje. Podemos ver claramente então que Morgana, apesar de ser misteriosa, ter poderes sobrenaturais, ela não era uma vilã nessa história original
que está sendo apresentada no livro Vita Merlini. Como posteriormente Morgana foi identificada como filha do Duque da Cornualha, filha de Gorlois, naturalmente ela foi identificada como meia-irmã do rei Arthur. Isso inclusive está presente nas histórias de Crétin de Troyes, Eric e Enide, e também a história de Ivain, o Cavaleiro do Leão. Lembrando que em ambas as histórias de Crétin de Troyes, Morgana salva os protagonistas, ela salva Eric e também salva Ivain, cumprindo um papel que normalmente seria de Merlin nas histórias do rei Arthur. Seria somente alguns séculos depois, na história Vulgata francesa, ou também conhecida como Lancelot Graal, que aconteceria o efeito Morgana. Por a história ser predominantemente cristã e demonizar os personagens pagãos, Morgana teria sido vilanizada. Então, depois, quando a história foi traduzida para o francês e contada aí sobre a perspectiva do cavaleiro Lancelot, nessa coleção chamada Lancelot Graal, ou Lancelot do Lago, foi pela primeira vez que Morgana foi apresentada definitivamente como uma vilã. O objetivo da história de Lancelot Graal, ou Lancelot do Lac, era pegar todas as histórias que já existiam do rei Arthur e condensá-las num único livro, ou melhor dizendo, numa única coleção. E isso foi seguida pelo posterior A Morte de Arthur, do Sir Thomas Malory. E por ambas as obras, ambas as coleções terem uma visão predominantemente cristã, muitos personagens de origem pagã foram vilanizados, e até mesmo a sua essência principal foi mudada, como o caso do próprio cavaleiro Sir Gawain, mas o pior caso foi o de Morgana, que se tornou definitivamente uma vilã. Na história, ela é, entre muitas coisas, uma discípula de Merlin que se apaixona por Lancelot e, por não ter o seu amor correspondido, decide se vingar não só de Lancelot e Guinevere, como também acaba se vingando de toda a Távola Redonda em geral. Inclusive, nessa história, é ela quem aprisiona Merlin na sua prisão eterna. Mas existe um ponto importante a ser considerado que prova que essa história foi mudada propositalmente. No final de ambas as histórias, tanto Lancelot Graal quanto A Morte de Arthur, depois de fazer várias coisas ruins para a Távola Redonda, e na Morte de Arthur, inclusive, ela tentar matar o próprio rei Arthur, no final é ela quem o recebe de braços abertos para curá-lo. Então, quando o rei Arthur é levado a Avalon, quem o leva é Morgana. E ela fala, inclusive, o texto fala que ela estava totalmente preocupada e queria curá-lo de qualquer maneira. Ou seja, mantendo a história original sem essa nova versão de Morgana vilã. Ou seja, mesmo com essa nova adaptação cristã que essas duas histórias fizeram, o final permaneceu o mesmo, com a tripla deusa Morgana, Viviane e Niana levando Arthur para Avalon. Mas a versão como vilã permaneceu até os dias de hoje, inclusive na cultura pop, nos quadrinhos, cinema, em todas as outras versões e séries que a gente vê por aí, Morgana é a vilã junto com Mordred. Outro elemento fundamental para entendermos alguns dos símbolos de Morgana é o jeito que ela é chamada. Ela é chamada de Fada Morgana. Você sabe o que é uma fada na cultura celta? Ao contrário do que pensamos popularmente, fada não representa somente aquele ser pequenininho que vive entre as flores. É muito mais que isso na cultura celta. Representa todos os seres do mundo feérico, do mundo mágico. Todos os seres são chamados de fadas. Alguns até mesmo possuem a forma humana, mas eles pertenciam ao mundo mágico. E uma das suas funções era proteger justamente o bosque, era proteger o mundo mágico. Inclusive, as fadas mais comuns eram aquelas que seduziam como sereias os cavaleiros que entravam no mundo mágico. Mas as fadas e todos os seres mágicos em geral faziam isso para proteger os elementos misteriosos que existiam dentro do bosque, como o Graal, por exemplo. Então, aqueles que quisessem acessar o mundo mágico teriam que passar pelas fadas, teriam que passar pelas provações impostas por esses seres que queriam provar se os cavaleiros realmente eram merecedores desses bens misteriosos que existiam dentro do bosque. E Morgana era, das fadas, a mais importante, porque ela era a que provava a Távola Redonda. Morgana era então a juíza que verificava se Arthur e suas damas e cavaleiros eram dignos de estarem ligados ao mundo mágico e espiritual do bosque. Não é muito difícil entendermos o símbolo de Morgana. Quando superamos um desafio, nos sentimos melhores. E essa é a personagem que impõe os desafios justamente para constatarmos que somos capazes de superar os desafios. E
constatar também que somos merecedores de acessar o mundo mágico, o mundo das fadas, onde se encontra o Graal, o mundo espiritual dos cavaleiros e damas da saga do Rei Arthur. Morgana, então, é como uma mãe que coloca as provas ao filho para que ele descubra o seu potencial nessas aventuras que ele está tendo. Então, quando escolhermos sermos heróis, estará lá a Morgana colocando as dificuldades, os obstáculos, inclusive os vilões inimigos de nossa aventura, para constatarmos se realmente somos heróis. Então aceitemos as provas de Morgana, porque a partir do momento que escolhermos sermos heróis, ela estará lá para constatar se realmente o somos. Porque ser herói é uma escolha.